Olá, Mundo FG está no ar com informação para você. Olha só, ontem, quarta-feira, acabaram as restrições do horário de funcionamento do comércio em Goiânia. O novo decreto, publicado na terça-feira, também autoriza eventos sociais, como casamentos, com até 150 pessoas, sem pista de dança. Boates continuam proibidas de funcionar. O Mutirama e o Zoológico reabrem, com 50% da capacidade de público. O embarque prioritário no transporte coletivo continua sendo a regra para evitar aglomeração, assim como a ocupação de 50% dos bares e restaurantes, com no máximo 8 pessoas por mesa. As flexibilizações não acabam com a necessidade de usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomeração. As medidas do decreto valem até 25 de maio, quando serão reavaliadas. Nessa semana, Goiás recebeu o segundo lote da vacina Pfizer. São mais de 37 mil doses, todas para a primeira aplicação. Os imunizantes da Pfizer que chegaram no primeiro lote foram aplicados só em Goiânia, por recomendação do Ministério da Saúde, porque essa vacina requer condições especiais de refrigeração e aplicação. Agora, outras cidades do estado também recebem as doses: Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Rio Verde. Ela depende de uma temperatura muito mais baixa para ser armazenada. Depois que ela sai dessa temperatura, ela tem um intervalo de tempo curto, para ficar na temperatura de 2 a 8 graus. Ela depende de fato de uma diluição, a seringa dela é diferente. Ela tem uma camada lipídica que ela não pode sofrer nenhum tipo de calor. Talvez as pessoas não se perguntem, mas assim, se eu botar meu dedo num freezer menos 80 e eu der um peteleco nele, ele vai quebrar. Eles pesam em torno de 300 quilos, são freezers que custam em torno de R$40 mil. Nós temos hoje a sala que está disponível, que tem alarme de incêndio, alarme de segurança, que tem câmera, que tem ar-condicionados, porque os freezers eles não podem ficar numa sala que eles vão aquecendo os motores, então essa sala tem que ter pelo menos 20 graus conservados. Então toda essa estrutura ela já está montada. Mas a Universidade Federal de Goiás consegue com tranquilidade armazenar 1 milhão ou mais doses por vez, e aí a gente aplicando, E outra vacina contra a Covid, a AstraZeneca Oxford, não pode mais ser aplicada em gestantes e puérperas. O Ministério da Saúde tomou a decisão depois de recomendação da Anvisa. Uma grávida de 35 anos morreu no Rio de Janeiro dias depois de ser vacinada e o caso está sendo investigado. A suspeita é de que ela tenha sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico, um efeito adverso grave da vacina. Em Goiânia, a recomendação é que as gestantes agendem dia e horário de vacinação para receber uma das outras vacinas disponíveis, a Pfizer ou Coronavac. Assim, recomenda-se a esse grupo prioritário, a gestantes maiores que 18 anos, que façam o agendamento de sua vacinação no aplicativo Prefeitura 24 Horas, em uma das 12 unidades de saúde disponíveis para vacinação contra a Covid-19. Além da vacinação contra a Covid, tem a campanha de imunização contra H1N1. Um estudo da UFG e da Secretaria Municipal de Saúde busca entender melhor o perfil dos goianienses que estão se vacinando contra a gripe. Fica muito claro para a gente, e especialmente nesse último ano, ainda mais, o quão importantes as vacinas são. Vacinas são formas que a gente tem de evitar crises como a gente está vivendo agora. Só que para a pessoa se vacinar, a informação tem que chegar a essa pessoa, ela tem que saber por que ela vai estar se vacinando, quais são os benefícios. E do nosso lado, a gente tem sempre que melhorar o serviço para a população. Então a gente quer entender exatamente isso. Por que as pessoas estão se vacinando, qual que é a motivação que elas têm, se existem pessoas que estão influenciando de forma positiva essas pessoas para se vacinarem, se elas enxergam alguma dificuldade. Ano passado foi um ano incomum por conta de Covid. Elas tiveram mais dificuldade ano passado? Elas pretendem se vacinar no futuro? Elas se vacinaram em outras campanhas contra a influenza? Então isso é fundamental para a gente melhorar e fazer o planejamento de novas campanhas no futuro. Para quem está nos assistindo, como é que pode participar? A gente criou um formulário muito simples, ele é super rápido de ser respondido. Você pode acessá-lo pelo telefone, por um computador. Então a gente não pede nada de dados pessoais, a gente vai te perguntar a sua idade só.
A gente não vai te perguntar telefone, CPF, nome, nada disso. Então não se preocupe. E a gente está muito mais interessado nessa resposta que você tem para a gente, e uma resposta honesta. Se você faz parte dos grupos da campanha de vacinação contra H1N1, está convidado a participar. É só posicionar a câmera do seu celular no QR Code aqui da tela para abrir o formulário e responder a pesquisa. A temporada do Araguaia foi cancelada pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia. A medida do governo de Goiás proíbe a realização de todas as atividades de lazer e turismo que causem aglomeração na região do Rio e dos afluentes. A decisão foi anunciada em decreto na última segunda-feira e já está em vigor. Tem fiscalização e, em caso de descumprimento, as multas variam de R$1.000 a R$500.000. A pandemia vem levantando uma pauta entre especialistas em economia no mundo todo. Qual o papel do Estado? Para alguns, o mundo precisa de um novo acordo internacional como o Bretton Woods e de uma ação em conjunto para a recuperação econômica e social. O que era a ideia de Bretton Woods ao final da Segunda Guerra Mundial? Um acordo internacional para que os países pudessem buscar autonomamente suas políticas, de emprego, desenvolvimento, expansão do produto, combate à pobreza, distribuição de renda, sem exportar prejuízos para os demais. Então, a Grande Depressão e até o conflito que foi a Segunda Guerra Mundial mostrou que, na busca pelo enriquecimento e para atender às necessidades das pessoas, aquelas políticas liberais, de livre mercado, padrão ouro, fixo, Estado mínimo, obrigava os países a buscarem expansão sobre outros países, de forma predatória, acordos bilaterais, se produzir muito de uma commodity, exportar e tentar sustentar sua economia com isso. Então, você vai disputando mercados, e nunca é suficiente para você atender os anseios da população. Então, ali em 44, 45, ficava claro que o mundo não podia mais permitir esse tipo de práticas. Eu queria entender o que tem hoje de impacto de órgãos importantes mundialmente que estão sinalizando também para esse tipo de ação. Esse que é o ponto importante. Então, por exemplo, quando o neoliberalismo se tornou a doutrina dominante do mundo, naquele contexto da Guerra Fria, ela foi propagada pelo FMI. O FMI tem relatórios em que ele coloca, Silent Revolution, tem um relatório que chama isso, a Revolução Silenciosa. Como que o neoliberalismo ganhou a mente da equipe, dos tecnocratas ali dentro do FMI e a partir daí passou a ser recomendação para o mundo todo. O que nós estamos vendo agora é um movimento contrário, em que o próprio FMI tem feito autocríticas. Hoje o FMI está defendendo pautas, por exemplo, uma das pautas mais importantes, já faz desde 2014, está claro para o FMI que tem que ter investimento público para a recuperação. As crises dos anos 90 foram fruto de recomendações do FMI. O FMI não preparava os países para enfrentar instabilidade. Hoje, depois da crise financeira internacional, o FMI voltou a defender controle de capitais, que era uma das cláusulas iniciais da formação do FMI depois em 44, ali nos acordos de Bretton Woods. E hoje nós estamos numa situação que o quê? Há o problema do desemprego, há o problema gravíssimo da desigualdade e há o problema do quê? Os estados estão endividados, há uma série de necessidades que cabe ao Estado e hoje começa a aumentar o entendimento que não, tem coisas que devem ser feitas pelo Estado num ponto de vista econômico. Então, hoje é difícil alguém falar que o sistema de saúde privado é a solução para a pandemia. Não é? Hoje também é difícil falar que um país sozinho vai resolver a pandemia. É um esforço coletivo. Pausa rápida para o intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta! Depois de mais de 14 meses de pandemia no Brasil, o governo federal criou um novo órgão para articular as ações de combate ao coronavírus.
A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid vai fazer parte da estrutura do Ministério da Saúde e deve contar com a participação de estados e municípios. Com a Secretaria, governadores e prefeitos podem estabelecer medidas de isolamento social mais frequentes. A medida tenta suprir a falta de ações mais organizadas no combate à doença. Nos últimos 20 anos, a participação de negros, pobres e indígenas nas universidades brasileiras praticamente triplicou. Mesmo assim, só 21% dos brasileiros possuem diploma de ensino superior, número que está bem abaixo dos índices de países como os Estados Unidos, onde quase metade da população tem curso superior, e a Argentina, que tem taxa de 40%. O índice de brasileiros que acessam a universidade não deve aumentar nos próximos anos, já que o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, apresenta queda significativa. Em 2014, eram mais de 700 mil bolsas. Em 2021, cerca de 93 mil. Ou seja, para cada 8 vagas oferecidas lá em 2014, existe só uma hoje. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O projeto de lei orçamentária anual, que determina os gastos do governo federal, foi aprovado no Congresso com um corte de mais de R$1 bilhão para universidades federais. Parte do valor que restou foi bloqueada por conta do decreto que paralisou uma parcela do orçamento do MEC. O que a gente tem aprovado nesse orçamento que é corte para as universidades e o que é o chamado bloqueio? Qual que é a diferença? Bom, o corte, Letícia, é aquela parte que na lei orçamentária foi subtraída em relação à lei orçamentária do ano passado. Nós estamos falando aí de algo em torno de 18,5%, que no conjunto das universidades federais representam R$1 bilhão a menos para as despesas discricionárias, né? Aquelas despesas de manutenção de funcionamento das universidades. O bloqueio é que no orçamento aprovado da LOA, que já é 18% menor, tem 13,8% desse total bloqueado, ou seja, que a universidade não pode usar, é como se o governo fizesse uma reserva desse orçamento para atender outras necessidades. Segundo o reitor, ainda não há previsão de quando esse dinheiro será desbloqueado. Quanto mais atrasado vier isso, certamente mais contas em aberto nós teremos na universidade, o que pode levar à suspensão de serviços aí a partir do mês de julho, agosto. Quando a gente fala em serviços, seriam fechar as universidades, professor? Olha, nós vamos resistir em fechar as universidades, como eu tenho dito, né? As universidades não podem parar, mas eu faço a seguinte análise. Um serviço essencial para a universidade, como energia, ou segurança, ou limpeza, ou um outro serviço qualquer que afeta o nosso dia a dia, ele sendo interrompido, não tem como manter a universidade aberta até que esse serviço seja retornado. Então, corremos o risco, sim, né, de paralisação de fornecimento de serviços essenciais que resultarão num possível fechamento, mesmo que temporário, das universidades. Então, estamos trabalhando dia e noite contra isso. A assistência estudantil na UFG, que apoia estudantes de baixa renda com bolsas e benefícios, já sofreu ajustes por causa dos cortes. O impacto ultrapassa os muros da universidade e pode chegar no enfrentamento à pandemia, já que universidades como a UFG vêm trabalhando de várias formas contra o vírus. Desde testagem, pesquisas que estão em andamento, e tudo isso demanda algum recurso do orçamento, né? Por exemplo, a própria energia elétrica, os laboratórios que estão fazendo a testagem de Covid dependem da energia elétrica da universidade. Os laboratórios que estão fazendo pesquisas importantes sobre as variantes do vírus, sobre o tratamento das doenças, tudo isso pode ser diretamente afetado por essa falta de recursos. Os números da pandemia assustam e os da fome também. Faltou comida para 19 milhões de brasileiros no ano passado e quase 117 milhões tiveram algum nível de insegurança alimentar. São dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
Ao mesmo tempo, o desperdício de alimentos no mundo é alto e estudos mostram que não só países ricos desperdiçam, os mais pobres também. O Brasil, ele desperdiça uma média de 60 quilos per capita por ano por pessoa. Se você comparar esse valor com, por exemplo, a Alemanha, a Suécia e Reino Unido, que tem uma média aí, por exemplo, de 78 quilogramas per capita, a diferença não é tão grande, apesar dele ainda estar um pouco abaixo. Mas outros países menos desenvolvidos ainda, como, por exemplo, a Nigéria, eles chegam a desperdiçar 189 quilos per capita por ano, o que é um valor até mais do que 2 vezes mais os valores desperdiçados nos países desenvolvidos. O desperdício é explicado pelo comportamento dos consumidores em casa, mas também por problemas nas etapas de produção dos alimentos, como pós-colheita e transporte. No Brasil, a gente tem uma dimensão continental, né? Então, a gente tem um produto que sai lá do Nordeste e viaja, sei lá, às vezes até o Rio Grande do Sul ali. São milhas com produto viajando em estradas que são cheias de buracos, que não têm estrutura adequada. Às vezes, os caminhões não estão totalmente preparados para transportar esses alimentos, as caixas não são adequadas, ou a refrigeração também. Além dos fatores de clima, de pragas, que a gente tem muito, existe o conceito do produto perfeito, né, da qualidade perfeita. E principalmente nesses produtores que trabalham com redes grandes de supermercado, por exemplo, existe um padrão muito estrito para que esses produtos entrem dentro do mercado. Então, nesse processo de seleção, muitos produtos acabam ficando de fora. Se não existe um processo de redirecionar esses produtos, como no caso dos bancos de alimentos que hoje existem, né, e que são de grande importância nesse conceito do desperdício e também da insegurança alimentar no Brasil, da redistribuição de alimentos, esse alimento ele vai acabar indo para o lixo. A pesquisadora analisou se as redes alimentares alternativas, formadas por pequenos agricultores, podem ser uma saída para diminuir o desperdício. Ela acompanhou consumidores paulistas da CSA, comunidade que suporta a agricultura. Nesse grupo, os consumidores se tornam sócios do produtor, pagam mensalmente e recebem toda semana uma cesta com vegetais. Assim, os produtores dividem o risco de uma queda na produção. E o que deu para perceber da pesquisa? Por elas serem uma cadeia curta de produção, elas realmente têm um potencial para reduzir o desperdício de alimentos. Porque o desperdício, aparentemente, ele é praticamente nulo quando você pega da fase de produção até a entrega. Os consumidores, eles demonstraram uma consciência muito grande em relação à questão do desperdício, principalmente no que tange os produtos da CSA. Muitas vezes o que eles diziam é que, nossa, quando eu tenho que descartar alguma coisa, nossa, me dói, principalmente se é um produto da CSA, porque eu sei todo o carinho que foi colocado ali para produzir, eu sei que foi difícil. Então, eles têm assim, uma consciência muito grande a respeito, mas isso não significa que eles não descartem. Você recebe uma cesta fechada de produtos. Vem produtos que não necessariamente você gosta, vem quantidades que não necessariamente são adequadas para o tamanho da sua família, vem produtos que você não sabe como fazer. Então, tudo isso acaba levando a um desperdício no lar, principalmente quando associado à loucura das rotinas das pessoas hoje em dia. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí não. Dia 18 de maio é dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Pensando na data, será lançada a versão eletrônica da cartilha O que é Violência, desenvolvida pela Faculdade de Educação da UFG para abordar o tema entre crianças e adolescentes. Milhares de exemplares já foram distribuídos nas redes pública e privada de ensino em Goiânia. A cerimônia de lançamento será realizada pelo YouTube oficial do Núcleo de Estudos em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte da UFG. A eleição para a reitoria da UFG acontece nos dias 8 e 9 de junho.
Dessa vez são 2 candidatas, por isso, depois de 23 anos, uma mulher vai ocupar o posto. Maria Clorinda Fioravantes lidera a chapa Movimenta UFG. Ela é professora e atual diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia. O candidato a vice-reitor é Adriano Correia, professor da Faculdade de Filosofia. Na chapa UFG Viva, Sandra Mara Chaves é candidata a reitora. Ela é professora da Faculdade de Educação e atual vice-reitora da UFG. O candidato a vice é Gesiel Freitas Carvalho, professor do Instituto de Física e atual pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Eu conversei com as 2 candidatas a reitora da UFG sobre a eleição desse ano. Professora, por que a senhora decidiu se candidatar à reitora da UFG? Essa decisão ela não foi uma decisão individual, ela foi uma decisão a partir de um diálogo da equipe que entendeu que o meu nome seria um nome de uma pessoa que estaria preparada para fazer frente pela experiência, pela trajetória, pela minha história na universidade, e eu estaria preparada para fazer frente a esse desafio de gerir a UFG em tempos tão difíceis, em tempos tão complexos, não é? Quando retornei do doutorado, inevitavelmente, além das atividades de ensino, pesquisa e extensão que eu desenvolvo até hoje, começamos a fazer também administração. E aí eu tive momentos de fazer administração na escola e na gestão superior. Então eu estive em 2 momentos na gestão superior, primeiro como coordenadora geral de pesquisa, nos 3 últimos anos do segundo mandato da professora Milka, e depois eu tive assim a excelente oportunidade de ser a primeira pessoa a coordenar a pró-reitoria de pesquisa e inovação. Eu fui a primeira pró-reitora. E a partir dessas experiências administrativas internas e também várias participações extramuros, aí eu estou falando de CNPq, de CAPES, de FAPEG, a gente acabou construindo uma carreira acadêmica que me deu a coragem e as credenciais para estar aqui nesse momento como candidata. Professora, qual que é a importância, na sua opinião, de serem 2 candidatas à reitoria da UFG esse ano? Sendo que a última reitora, a professora Milka Severino, ela deixou a reitoria lá em 2006. Não sei se você sabe, mas na primeira eleição da professora Milka também eram 2 mulheres. Então, a UFG já tem essa história de estar sempre à frente. Nós já tivemos 2 reitoras mulheres, e agora, inevitavelmente, nós vamos ter a 3ª reitora mulher. Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre fala que a mulher conseguiu conquistar muitos papéis, mas que os espaços de poder, principalmente vinculados à área da ciência e a aspectos políticos, ainda são cenários muito masculinos. Então, nessa perspectiva de mulheres ocupando espaço de poder, isso é extremamente positivo. Eu considero que é extremamente importante e é simbólico isso, Eu acredito que as mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços de gestão, E as mulheres podem fazer isso com qualidade, com competência, com compromisso. E a UFG teve 13 reitores, dos quais apenas 2 mulheres. Então, como eu disse, eu acredito que é extremamente importante, nesse momento, 2 mulheres estarem pleiteando a reitoria da UFG, representando todas as mulheres, mulheres mães, professoras, mulheres trabalhadoras, mulheres pesquisadoras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres negras, mulheres estudantes, mulheres servidoras técnico-administrativas. Então, essa representatividade e esse papel que a mulher pode ocupar é extremamente importante, e eu acredito que será um diferencial uma reitora, depois de tanto tempo, à frente da gestão da UFG. Professora, que desafio ou quais os principais desafios que a UFG tem adiante aí hoje? Nós estamos enfrentando um grande desafio, que é o desafio do orçamento, O corte do orçamento da UFG que vem acontecendo nos últimos anos. A cada ano o nosso orçamento é menor, e este ano o corte foi bastante significativo e nos colocou numa situação extremamente difícil. Se nós não tivermos uma mudança
e um olhar, né, do governo federal para as universidades e para as nossas necessidades, para dar prosseguimento a todas as nossas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, cultura, nós teremos já estamos com sérios problemas, e esses problemas se agravarão. Principalmente, né, nós precisamos de um grande desafio, é recuperar o que nós perdemos na assistência estudantil e buscar garantir os mecanismos de promoção da permanência dos estudantes. Olha, o principal desafio, Letícia, vai ser crescer em um cenário de restrições econômicas. E nós precisamos crescer. E esse crescimento ele vai ter que se dar em qualidade, dentro da estrutura que nós já temos, trabalhar problemas como evasão, que nós não temos noção de como vai estar isso num pós-pandemia. E talvez o grande desafio da UFG, para além de recursos, é como viver esse momento de pós-pandemia, onde todas as relações, desde trabalho até as relações de ensino e de como fazer na produção científica, mudaram muito. Então, eu diria para você que esse talvez seja o principal desafio que nós vamos enfrentar. Nos próximos dias, a TV UFG entrevista as duas candidatas. É só acompanhar a programação e nossas redes sociais para ficar por dentro dos dias e horários. O Dia das Mães já passou, mas maio é o mês delas. Por isso, vamos encerrar o programa de hoje com um trechinho de uma homenagem feita pelo Trapo, projeto de extensão sobre leitura e vocalização de poesia do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Mãe, o que é mãe? Pessoa doce? Tão doce que te faz passar vergonha. Meu filho, onde te posso lembrar, se apenas te dei nome para te balar? Mãe, minha mãe, não te pese saudade, que eu voltarei sempre, como quem chega do mar. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.